Boa tarde, Greminauta! Se inscreva no canal, compartilhem, deixe o seu like, que é muito importante para continuar fazendo esse conteúdo de gremista para gremista. Ative sua notificação aqui embaixo. Se inscrevam, pessoas. Pessoal, a gente precisa de 1000 inscritos para começar a monetizar o canal e é com a ajuda de cada gremista, de cada pessoa que estiver vendo esse vídeo que a gente vai chegar nesse nosso objetivo, pessoal. Hoje nós estaremos no nosso terceira parte do nosso quadro, tá? Na parada da data FIFA, sobre jogadores do elenco do Grêmio. No primeiro dia, ontem, eu falei sobre os 3 goleiros, onde começaram sua carreira, sua ascensão, até chegar no clube do Grêmio e como estão no Grêmio. Ontem falei dos 6 zagueiros, da mesma maneira, desde onde começou tudo, e hoje falaremos sobre os 6 laterais, 3 esquerdos e 3 direitos. Antes disso, só deixar aqui uma posição que foi debatido no Conselho do Grêmio, tá? A dívida total do Grêmio, que ultrapassa 935 milhões, pessoal. Isso mesmo, muito dinheiro, tá? O presidente Guerra, quando assumiu a gestão do Grêmio, era na casa de 400 milhões, então ele entregou para o Odorico uma dívida de 935 milhões de reais. Isso é uma coisa de muita incompetência, tá? Mas a gente sabe que a gente está com uma presidência nova e com certeza eles vão conseguir se readequar a isso. Só de dívidas a curto prazo é 500 milhões, mas o Grêmio está no caminho de tentar abater esses valores, tá? Pessoal, vamos ao nosso quadro. Hoje vamos começar a falar sobre os 6 laterais, tá? São 3 esquerdos e 3 direitos. Vamos começar então por João Pedro. Ele iniciou, tá, no Palmeiras, onde conquistou a Copa do Brasil 2015 e o Brasileirão 2016, pessoal. Ele também passou por empréstimos, tá? Passou por Chape, Bahia e Corinthians. Já na Europa, ele atuou pelo Porto de Portugal, pessoal. No Grêmio, ele está desde 2023, chegou após a passagem pelo Corinthians, assumindo a lateral direita do Grêmio, tá, pessoal? A sua afirmação foi em 2023, teve sua temporada com maior número de jogos da carreira, tornando-se titular incontestável sob o comando do nosso técnico na época, Renato Gaúcho, pessoal. As conquistas, tá? Ele foi campeão gaúcho 2023, campeão gaúcho 2024 e vice-campeão brasileiro em 2023, pessoal. A renovação dele, tá? Devido ao bom desempenho, o seu contrato até o final de 2025 inicialmente, tá? Ele tem o seu estilo, né? Uma boa capacidade de condução de bola, apoio ofensivo e bom também defensivamente. Esse é o seu estilo, tá, pessoal? João Pedro passou por um período de incertezas físicas em 2026. Vocês mesmos sabem que ele teve uma trombose, né? E acabou sendo afastado do futebol por um certo tempo. Voltou agora e teve uma nova lesão. Então é um jogador que ainda está numa fase ainda bem conturbada, mas é um jogador que já deu muito pro Grêmio e a gente espera que ele continue sendo assim, tá, pessoal? Vamos falar agora sobre Marcos Rocha. Ele iniciou sua carreira no Atlético Mineiro entre 2008 e 2017, uma longa carreira lá. Formado na base do Galo, foi emprestado a clubes como Uberlândia, CRB, Ponte Preta, América Mineiro. Ele retornou ao Atlético e foi fundamental na campanha da Libertadores de 2013, pessoal. A Copa do Brasil de 2014 e a Recopa também de 2014, sendo eleito o melhor lateral do Brasileirão 2013, 2014 e 2015, pessoal. No Palmeiras, tá? Ele chegou em 2018, ficando até 2024. Chegou por empréstimo e foi adquirido definitivamente, tornando-se um dos pilares da equipe alviverde. Conquistou 12 títulos, incluindo 2 Libertadores, 2020 e 2021, e 3 campeonatos brasileiros, pessoal. Brasileirão. 18, 22 e 23. Somando-se 9 gols e 28 assistências. Bastante coisa, né? Essa passagem dele pelo Palmeiras. No Grêmio, ele chegou em 2025. Em agosto, precisamente, de 2025, com seus 36 anos, ele acertou a sua ida para o Grêmio, com o contrato até final de 2026, buscando novos desafios, né?
Ele se destaca por uma carreira limpa, dedicada à família, e marcada por vitórias, com passagens vencedoras por 2 grandes clubes do Brasil, tá, pessoal? No Grêmio ele chegou, ele foi muito importante no ano passado, quando o Grêmio praticamente não tinha nenhum lateral, ele já chegou assumindo a posição de titular, e só que ele tem uma questão pela idade dele, ele tem uma deficiência física, e nesse ano já com a troca de técnico, ele não está conseguindo manter essa mesma qualidade e não está jogando. A gente até vai falar agora do jogador que está jogando na lateral direita do Grêmio, tá, pessoal? Que vai ser o próximo que eu vou começar a falar agora aqui no vídeo. Trata-se de Pavão. Pavão começou a carreira na base do Talheres de Córdoba, tá? Nas categorias de base ele estreou no profissional em 2013. No Boca Juniors ele ficou de 2014 até 2022. Adquirido pelo Boca, teve papel importante depois dos empréstimos ao Colo, 2014, e ao LA Galaxy, 2019 e 2020, tá, pessoal? Atlético Mineiro, 2022 a 2024, pessoal. Anunciado em 2022, fez as partidas, marcou 5 gols e conquistou um campeonato mineiro em 2023, tá? E foi mineiro de 2023, até que ele chegou no Grêmio, tá? Em 2024 e está até agora. O contrato feito em fevereiro de 2024 até o fim de 2026, tá? Ele conseguiu se consagrar campeão em 2024 no Gauchão, tá? Eu já logo vou falar sobre a continuidade dele aqui no Grêmio. Tenho que falar dele pela seleção argentina, tá, pessoal? Ele participou das Olimpíadas do Rio, de 2016, e da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Ele até foi titular nas oitavas de final. O estilo dele atua praticamente como um ponta direito, destacado pela velocidade, drible, capacidade de criar oportunidades de gol e cruzamentos, pessoal. Esse ano ele está se destacando muito como lateral direito do Grêmio. A torcida até queria que esse jogador saísse do clube. Ele já foi muitas vezes vaiado até pela torcida do Grêmio. Eu sou torcedor do Grêmio e também não queria ele aqui. Até que Luiz Castro conseguiu achar uma posição para ele, que seria lateral direito. Algumas partidas, na última partida ele até teve um erro crucial no primeiro gol do Vasco, mas ele está conseguindo se adaptar bem a essa posição e tendo um certo destaque. Até que a renovação dele já está até encaminhada, tá? Para ele renovar, até por essa diferença dele, que está jogando muito melhor pela lateral direita. Eu continuaria com ele, até porque a gente não tem um lateral direito melhor que ele, então seria o Pavão, tá, pessoal? Agora vamos começar a falar pelas laterais esquerdas. São 3 jogadores também, como na direita. Vamos falar do Marlon. Base e início da sua carreira. Ele se iniciou no Juventude, passou pelo Internacional, antes de destacar nas categorias de base do Criciúma, pessoal. Profissionalmente, no Criciúma, ele jogou em 2015, se destacando na Série B. No Fluminense, ele jogou de 2017 até 2022. Foi contratado pelo Fluminense com empréstimos para Boa Vista de Porto e Trabzonspor da Turquia e retornou ao clube carioca, vencendo o Campeonato Carioca em 2022, pessoal. Na Europa, ele teve uma passagem entre 2022 e 2023. Ele atuou pelo Ankaraspor da Turquia, tá? Depois no Cruzeiro, ele jogou de 2023 a 2025, tá? Ele chegou ao Cruzeiro em 2023, tornando-se um dos principais nomes da equipe, com destaque a sua consistência e assistência no clube. No Grêmio ele chega em 2025, especialmente na data em abril de 2025, tá? Ele foi anunciado como reforço do Grêmio por empréstimo, realizando o seu sonho desde criança. Por ele ser gremista, era o sonho jogar no clube do seu coração. As características: ele é conhecido como apoio e regularidade. Ele teve esse problema agora que a gente, né, todo mundo já deve saber, da lesão grave, teve que fazer uma cirurgia,
mas ele é um jogador que ele foi muito importante ano passado, quando tinha que fazer entrevista, falar na imprensa, ele era o primeiro a se colocar. Ele é um jogador que, além de dentro de campo, fora de campo, é uma liderança. Então é um jogador que o Grêmio tem que manter, e eu espero que ele volte talvez nesses 3 meses, que a previsão é 5, mas quem sabe na previsão de 3 meses, que até ele mesmo disse, ele possa voltar a jogar no Grêmio. É um jogador que está fazendo muita falta. Eu não sei se o Grêmio vai chegar a contratar um jogador para essa posição, porque o Caio Paulista eu acho muito inferior a ele, mas o Grêmio é o que a gente tem, até pela janela estar fechada, só a janela dos campeonatos estaduais, né? Então não tem muito jogador para essa posição. Vamos falar sobre o reserva dele, imediato, tá? Que é o Caio Paulista. Ele começou no Avaí em 2018, tá? E ficou até 2019. Revelado pelo clube catarinense, onde ele ganhou destaque e iniciou a sua trajetória profissionalmente, conquistando o Catarinense de 2019, pessoal. No Fluminense, ele ficou de 2020 a 2022. Contratado por empréstimo, foi adquirido em definitivo em 2021. No clube carioca, treinado por Fernando Diniz, começou a transição de atacante para lateral esquerdo, conquistando o Carioca de 2022, pessoal. No São Paulo, em 2023, teve sua melhor momento técnico, sendo peça fundamental do título inédito da Copa do Brasil e se consolidando como um lateral ofensivo, pessoal. No Palmeiras, em 2024, ele se transferiu para o Clube Paulista, onde conquistou um Campeonato Paulista 2024, mas teve menos destaque, tá? Do que no time anterior. No Atlético Mineiro, em 2025, ele atuou por empréstimo, tá? No Clube Mineiro, onde conquistou o campeonato estadual, tá? Pelo time do Atlético Mineiro. No Grêmio, em 2026, ele foi apresentado como novo reforço para a temporada por empréstimo. Para mim, o Caio Paulista, ele foi um jogador que o Grêmio já trouxe para ficar na posição de um outro jogador que o Grêmio negociou com o México, que é o Lucas Esteves. Para mim, é um jogador que não muda de patamar o Grêmio de maneira alguma. Para mim, o Marlon é o titular absoluto, com certeza. Como reserva, eu não acho que ele seria o jogador ao Grêmio botar e jogar como titular. O jogador que eu espero que o Grêmio utilize como titular é o próximo da lista que eu vou falar agora. É Pedro Gabriel, tá? Da base do Grêmio, tá? Ele chegou no CT Eldorado do Grêmio com 14 anos, pessoal. Ele se consolidou como lateral esquerdo, destaque, tá? E o seu primeiro contrato profissional foi em julho de 2023, tá? Que seria até julho de 2026, tá? Seu primeiro contrato profissional. Já pela seleção sub-17 em 2024, ele foi convocado para a seleção sub-17 para o campeonato Cascais Lusa Cup. A sua ascensão ao profissional após atuações como destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior, tá, pessoal? E assim sendo integrado ao grupo profissional do Grêmio para poder treinar. A sua renovação, que teve depois dessa dali, seu primeiro contrato, foi em fevereiro de 2026, com interesses de outros clubes, como o Flamengo. Vários times estavam interessados no nosso jovem talento. O Grêmio encaminhou sua renovação até o final de 2029. Suas características é destacada como um lateral jovem com potencial para quebrar etapas e jogar profissionalmente muito antes do que muitos jogadores. Para mim, ele já é um jogador que ele pode ser titular do Grêmio, e eu creio que o Grêmio vai utilizar ele na volta agora da parada da Copa para ser titular contra o Palmeiras. É uma fogueira? É, mas o Grêmio tem que ter, o jogador que está no Grêmio tem que saber que a qualquer momento ele vai poder ser utilizado, mesmo sendo da base. Então tá, pessoal, se inscreva no canal, compartilhem, deixe seu like, que é muito importante para esse canal continuar crescendo. Ative a notificação, se inscrevam para chegar aos 1000 inscritos para poder fazer monetização nesse canal. Amanhã eu falo sobre o Volantes. Valeu, Grêmio Nautas!